Salve pessoal, hoje eu vou estar aqui para ensinar para vocês como utilizar o assistente de perfuração. Esse é o módulo 2 do curso de SolidWorks, então estamos aqui para falar um pouco sobre assistente de perfuração, as normas, enfim, como configurar ele para ter o parafuso certo na montagem e tudo mais. Então, para isso, eu vou utilizar como exemplo essa peça que é a mandíbula móvel do projetinho do torninho paralelo. Nesse projetinho do torninho paralelo, a gente tem várias peças que vão ter assistente de perfuração. Aqui a gente tem alguns furos escariados, na mandíbula fixa tem, móvel, perdão, dois furos, um com rosca, outro sem rosca. Nessa peça 3 também tem um outro furo escariado. Então vai ser bem importante para esse projetinho, mas também digo de antemão que para Coen, assim, na rotina a gente usa muito assistente de perfuração e em qualquer projeto mecânico, muito provável que tenha assistente de perfuração. Então, muito importante esse recurso. Bom, mas para exemplificar ele, vou usar essa peça. Tem dois furos, um furo roscado nessa face e outro furo sem rosca nessa face, né? É possível saber isso porque nesse furo inferior a gente tem essas linhas ao lado, aqui essas duas linhas um pouco mais finas. Essa linha é chamada de rosca e ela basicamente indica que esse furo ele não é liso, ele é um furo com rosca. Em contrapartida, esse furo superior aqui, ele não tem a chamada de rosca, então a gente sabe que é um furo liso. Bom, então bora lá então, bora para o assistente. Para exemplificar, eu vou fazer o furo primeiro nessa face, né? Então é muito simples de utilizar o recurso, assim, tem uma abinha aqui em recursos, assistente de perfuração, só selecionar e vão ter duas abas. Primeira, escolher qual parafuso você quer. Então, vou colocar, só para exemplificar por enquanto, esse aqui, com esses parâmetros. E a segunda abinha que você posiciona, e é bem fácil também, é só você vir aqui e selecionar a face que você quer fazer a furação. Você também pode escolher algum plano a partir da árvore, mas não indico. Melhor é escolher a face mesmo. Então, cliquei na face, já abriu um esboço com a origem, Ctrl 8 para poder visualizar de frente, e eu posso posicionar o furo. Esse furo, se não me engano, ele é bem aqui no centro, né? Então, dá para deixar aqui. Posso apertar ESC porque já posicionei o furo. E vendo isometricamente, a gente consegue ver o perfil desse furo, né? No caso, esse é um furo escariado, né? Tem esse perfil cônico aqui. E também é um furo passante, né? Que vai até a outra face. Não é o furo que a gente precisa para essa peça, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que são os tipos de furação, né? Aqui na aba de tipos de furo, a gente tem esses 9, mas já adianto que a gente não utiliza eles todos. Os que a gente vai utilizar são os 4 primeiros, esses aqui. Então, sendo o primeiro furo com rebaixo, o segundo furo escariado, furo liso e furo roscado. Ou furo com chamada de rosca, furo, enfim, com rosca. Bem, cada um deles tem suas pertinências, né? Meu SolidWorks parece estar bugado, não era para estar com esse perfil. Eu vou cancelar e começar de novo. Então, assento de perfuração, posição, aqui e aqui. Bom, parece que ele está escariado mesmo sem eu pedir. Então, é porque essa função está habilitada, escariar do lado mais próximo. Pronto, agora sim podemos continuar. O furo com rebaixo é muito utilizado porque você pode esconder a cabeça, digamos, de qualquer parafuso. O furo, esse é o furo com rebaixo, né? O furo escariado também, só que daí ele esconde a cabeça de um parafuso com um formato específico, que é formato cônico. O furo liso não tem segredo. Bom, eu não sei porque ele está escariando, marcando essa opção sozinho, perdão, mas o furo liso, né, ele é assim, e não tem rosca nele, é só um furo que atravessa a peça ou vai até onde a gente quiser, né? Por exemplo, a gente pode deixar assim, né? Ele não atravessa a peça, né?
E o furo com rosca é como se fosse o furo liso, só que com rosca para rosquear o parafuso, enfim. Então, além do tipo de furo, a gente tem que selecionar outros parâmetros. Para isso, eu vou pegar como exemplo esse furo com rebaixo. A primeira opção que a gente tem que personalizar daí é qual que é o padrão, se é métrico, se é em polegadas, se é na norma DIN ou se é na norma ISO. Então, falando um pouquinho sobre cada um bem rapidamente, ANSI-INT se refere ao padrão americano. Então, os parafusos, os furos, as brocas, tudo vai estar em polegada. É basicamente o padrão americano, bem tosco mesmo, do jeito que eles gostam, com gemas tudo em polegada. Não é tão recorrente utilizar, mas como muitos produtos que vêm para o Brasil ainda estão nas normas americanas, você vai encontrar parafusos em polegada, vai encontrar algumas coisas, alguns elementos em polegada, então pode acabar utilizando. O padrão ANSI Metric é americano, só que aí convertido para o métrico, né? Então ele vai estar em milímetros já, vai ser tudo em milímetros e bem mais amigável. E assim como o ANSI Metric, o DIN e o ISO também estão em milímetros. O DIN é o padrão alemão, se eu não estou enganado, e a gente utiliza muito ele, as nossas normas brasileiras são baseadas na DIN, para pinos, para parafusos, enfim. E a ISO, se eu não estou enganado, é o padrão europeu, que também vão ter alguns parafusos que a gente acaba utilizando, né? Mas no geral, os mais comuns que a gente utiliza, assim, é o ANSI-INT, ANSI-METRIC, eles já têm o que é necessário, mas caso não tenham, com certeza o DIN e o ISO vão ter. Esses outros padrões a gente realmente não usa. Então, além disso, né, além de selecionar se qual padrão vai ser, qual norma vai seguir, você também tem que selecionar qual o tipo do parafuso que você está, enfim, parafuso que você vai esconder a cabeça. Então, pode ser um parafuso panela, cabeça fendido, Allen, sextavado, enfim. Tipo, é bem importante vocês saberem quais parafusos vocês vão usar no projeto, e os mais comuns que a gente utiliza por exemplo, parafuso Phillips. Então, o parafuso Phillips ele é muito utilizado para trabalhar com madeira mesmo, né? A maioria dos parafusos Phillips são esses que tem ponta aqui, então são utilizados para fazer, sei lá, bancadas, armários, portas, enfim. E também eles são presos em concreto, utilizando essa bucha. Então você fura a parede, coloca essa bucha e daí coloca o parafuso. Além disso, outro muito utilizado é o parafuso sextavado. O parafuso sextavado ele é muito comum em máquinas, né? Então para você colocar ou tirar ele, você pode utilizar uma chave em volta dele, enfim, é um parafuso muito utilizado. Aí tem o sextavado e tem o sextavado interno, que é basicamente com essa marquinha aqui. Se eu não me engano, é, também é chamado de parafuso Allen, que com sextavado interno. E outros parafusos, bom, tem parafusos de cabeça fendida, que não é tão utilizado, ele é bem fácil de fabricar, mas não é muito utilizado porque não é tão bom para prender mesmo, para rosquear ele assim. E vamos ver que outros tem aqui: panela, alien, cabeça estavada. Isso. Então, o tipo de cabeça são esses, né? Os mais utilizados, pelo que eu me lembro, né? Além disso, tem, tipo, além do como você vai rosquear eles, também tem algumas características da cabeça, por exemplo, parafuso com escariado. O parafuso escariado, ele tem esse perfil. Essa imagem está perfeita. Tem esse perfil cônico aqui, que ele é feito para você esconder a cabeça, então, tipo, ele não é para um furo com rebaixo, né? Ele é para um furo escariado, mas é muito utilizado esse parafuso, porque ele você não precisa fazer um furo tão agressivo na peça, né? Que não vai comprometer tanto a resistência mecânica, que vai ficar bem encaixado, né? Então, às vezes, você substitui um furo com rebaixo por um furo escariado e o projeto fica muito bom. Mas bom, avançando um pouco mais, né? Enfim, tem todos esses tipos de parafuso. Você escolhe
qual você vai utilizar. E feito isso, você passa para o tamanho. Então, no tamanho, você dá algumas medidas, como a gente tem que dar daí qual vai ser o parafuso que vai estar ali, né? Se é um parafuso M2, M3, M4, enfim. E o que significa esse M é basicamente, deixa eu pegar um que tem um pouco mais de opções. Enfim, esse M, ele indica basicamente o diâmetro externo. Tipo, um parafuso com rosca, ele vai ter diâmetro interno e diâmetro externo. Então, voltando aqui na imagem, nessa rosca tem o diâmetro interno e tem o diâmetro externo. O M4 significa que o diâmetro externo é 4 milímetros. E por conta disso, a gente vai fazer um furo, tipo, quer passar um parafuso, se não é um furo roscado, o furo tem que ter um pouco mais de 4 milímetros para que não raspe o parafuso, né? Então, por conta disso, além de a gente falar qual que é o tamanho do parafuso, a gente fala qual que é o ajuste. Se é justo, folgado ou normal. E basicamente a gente vai dizer, tipo, se aqui vai ser esse diâmetro externo aqui, né, esse diâmetro do furo, vai ser próximo de 4 milímetros ou se vai ser com uma folga maior. Então aqui em dimensões personalizadas, a gente vê que ó, um ajuste justo é 4,3 milímetros, né? Normal 4,5 e folgado 4,8. Assim, é bem normal a gente utilizar o ajuste normal, trocadilhos, né? É bem comum a gente utilizar o ajuste normal, o que a maioria dos pessoal que vai fabricar os torneiros, enfim, o pessoal da usinagem vai fazer um furo com essa folga de 0,5, para a maioria dos furos, né? Mas dependendo do projeto, envolvendo vibração, etc., a gente faz um furo mais justo. Folgado é bem comum, folgado é bem comum a gente fazer. Então, esse valor aqui do ângulo final do furo, né? Esse ângulo, esse ângulo aqui é 118 por padrão mesmo. As brocas são assim, os parafusos são assim, então sem segredo. E as outras medidas são da norma dos parafusos também. E feito isso, a última coisa que a gente precisa fazer é dizer qual é a condição final. Então, se tipo, vai ser cego, então quanto que a broca vai perfurar, se vai ser muito, se vai ser pouco. Pode ser também passante, então atravessa a peça. Pode ser até a superfície, só até o próximo, assim, que fala. Até o vértice, então posso escolher um vértice interno aqui que tenha na peça. Infelizmente não tem muitos. Vou pegar esse vértice aqui. Então ele só vai furar até esse vértice. Além disso, até a superfície, então eu posso escolher, enfim, até essa superfície aqui. Ele vai furar até ela. E o offset de superfície é bem legal. Então ele pega essa superfície e dá um offset, que é basicamente ele fica a 10 milímetros de distância dessa superfície. Então a gente pode inverter também, enfim, mas é bem legal essa função. Mas normalmente a gente usa cego ou até o próximo, ou passante. Além disso, a gente pode configurar um pouco mais, tipo, folga para a cabeça. Então, nesse caso, o parafuso vai ficar com a cabeça um pouco mais para dentro, escariado. Então, o furo, além de tudo ser escariado, nesse caso, necessário. E, enfim, essas três opções aqui a gente não usa mesmo. Tolerância e precisão tem a ver com o tipo de ajuste, né? Enfim, o tipo de... Se o furo vai ter... Quanto que ele vai ter de tolerância, quanto que ele vai poder estar para mais ou para menos. Então, por exemplo, 0,1 bilateral. Tipo, significa que o furo vai ter... Ó, o furo é 4,5, né? Mas daí se eu colocar mais 0,1 ou menos 0,1, tipo, ele pode ter no máximo 4,6 e no mínimo 4,4. A gente não costuma se preocupar muito com essa função aqui, mas para alguns projetos mais avançados, né, que a gente tem que se preocupar bastante com tolerância dimensional, acaba que é bem interessante essa função. Mas, enfim, passamos por todos os recursos, né, um pouco exaustivo, confesso, mas agora vocês têm toda a noção de como é que funciona essa função. Bora fazer o furo que está no projeto mesmo. Então, ele é um furo com 13 de diâmetro
e também profundidade 19, sem rosca. Então, bora fazer ele. O que a gente tem que escolher aqui, então? Tipo de furo. Não é com rebaixo, nem escariado, né? Porque não tem cabeça para esconder. E ele não é roscado porque, enfim, não tem rosca, né? Então não podemos selecionar isso aqui também. É um furo liso convencional. A gente pode escolher aqui o padrão métrico, porque está nas medidas métricas, né? A gente está 13 milímetros, então é padrão métrico, né? Padrão americano. E aqui vai ter brocas de rosquear, tipos de brocas, né? Folgas de parafuso é bem interessante, né? Que daí a gente faz o furo que nem aquele outro, né? Para o parafuso passar por aqui. Mas nesse caso vai ser uma broca, tamanho de broca mesmo. A gente só vai selecionar uma broca do tamanho que a gente quer. Então, no caso é uma broca de 13 milímetros. Aqui. Nossa, 13 milímetros mesmo? Creio que seja, né? 13 milímetros de diâmetro. É um rombo, na verdade, né? Mas tudo bem. E é um furo não passante, ele é um furo cego com 19 milímetros. Quase vai até o fim. Na verdade, creio que o projeto esteja com um erro, porque o furo não deveria atravessar a peça, né? E aqui o furo está atravessando a peça, por mais que o diâmetro esteja 13 milímetros, então não é o ideal, não é certo. Então, por exemplo, aqui 26, a metade de 26 é 13, e o 19 está quase na metade aqui. Eu vou diminuir um pouco essa profundidade, porque 19 está atravessando, né? Então, vou colocar 15. Eu acho que vai ficar aí uma profundidade boa. Comum desses máquinas ter esse tipo de erro, né? Faz parte. Vamos ver aqui com seção de corte, esse recurso que fica aqui em cima. Então, selecionar aqui o plano direito. Aqui, ó, 15 milímetros ficou uma boa distância. Parece que é realmente o que estava no desenho, né? A distânciazinha aqui, bem proporcional a essa distância aqui. Beleza. Então, feito esse furo, bora para o segundo furo dessa peça. Desabilitar aqui a vista de seção. Selecionar de novo assistente de perfuração. Posições, essa face. Ctrl 8. Colocar o furo mais ou menos aqui no centro. Terminar de posicionar colocando vertical com a origem. Selecionando o ponto médio dessa aresta e colocando horizontal com o furo. Agora é só configurar o furo. Não pode ser esse aqui que tá, né? É um furo com rosca, né? Então, furo com rosca, porque tem a chamada aqui. Aqui ele está indicando que é 5,16 avos de polegada e que tem uma profundidade de chamada de rosca 13. Perceba que essa profundidade é da chamada de rosca 13, mas o furo ele vai ter que ser um pouco maior. Tipo, por que que isso acontece? É que na prática, quando a gente faz um furo roscado, primeiro a gente tem que passar uma broca lisa, fazer um furo liso que nem esse aqui. Então passa a broca até um pouco mais do que é necessário. E depois a gente passa uma ferramenta que vai fazer a rosca. E daí, tipo, essa ferramenta não pode ir até o fim, tem que ter uma sobrinha. Então, por isso que tem essa folga aqui mesmo. E é 13 milímetros de trecho com rosca. Então, bora configurar isso. Esse é o tipo de furo. Como está em polegada, padrão ANSI INT. É um furo roscado. E aqui a gente seleciona 5,16 avos, né? Daí aqui tem dois tipos de furo, 5,16 avos. Tem 5,16 avos, 18 e 24. 18 e 24 são indicações de passo de rosca. Então pense que vai estar lá a rosca. Deixa eu abrir essa imagem. Tá aqui a rosca, ela pode ter um passo grande ou um passo pequeno, né? Essa rosca aqui.
Então, não sei o que significa o 18 e 24 para o padrão ANSI, né? Int, mas o que a gente fala no padrão métrico é tipo parafuso M6 X30, X 1,5. A última medida aqui, 1,5, 1,0, 1,25, indica o passo, que é basicamente o número de revoluções por milímetro. Então, a cada milímetro de avanço da rosca vai ter tipo 1,5 revoluções. Não precisa decorar muito isso, tudo isso é de comercial, assim, sabe? Então, que nem aqui, vai ter a opção 5,16 e 5,16,24 e 5,16,18, né? Então, basicamente, se você selecionar 5,16,18, você vai ter que comprar um parafuso com um passo 18, né? E, enfim, isso aí não tem muito o que se preocupar, não. Aqui a gente tem que dar os outros parâmetros, né? Então, aqui ele é cego, ele não atravessa a peça, né? E aqui é a profundidade do furo cego, que é o furo, é a parte que não tem rosca, então, tipo, digamos, a primeira broca que entra, né? Então, com a parte com rosca é 15, colocar a parte sem rosca como, perdão, a parte com rosca é 13, vou colocar essa parte sem rosca como 15. E aqui a parte com rosca, 13. E, bom, não tem muito segredo, tá aqui o furo, né? Outras opções que tem, essa é com chamada de rosca, outra coisa é com chamada de rosca normal, né? Como está no desenho. E as tolerâncias que a gente comentou mais cedo. Então, é isso. Sem segredo, aqui está o furo. Ele fica com esse círculozinho externo aqui para indicar justamente que é a rosca. Então, ó, vendo com essa face aqui, você vê a rosca aqui. Sabe que essa profundidade aqui é 13, né? A gente pode ver também esse corte na seção. Então, aqui o corte, bonitinho. Tirar uma medida aqui, ver se a gente fez certinho. Então, avaliar a medida. Tirar essa aresta aqui. Infelizmente não consigo pegar a aresta. Mas, deu certo. Ó, a distância mínima dessa face até esse cone aqui, né, 15 milímetros. Então, enfim, foi configurado certinho. Aqui está a parte chamada de rosca no 13. Tá certo o nosso furo. Então, além disso, vocês vão ter que fazer outros furos, né? Outras peças que vão ter furos de diversos tipos nesse projetinho mesmo. Esses daí eu deixo para vocês. Sei que vão tirar de letra, mas se não tirarem também, só chamar a gente no privado. Estamos aqui para isso. Mas, enfim, o que eu tinha para ensinar para vocês nessa aula era isso mesmo, rapaziada. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que agora estejam dominando assistente de perfuração, mas também qualquer dúvida que tiverem, por favor, fique à vontade para me chamar no privado. Então, por hoje é isso mesmo. Valeu, rapaziada. Um abraço e, enfim, bom cursinho de sorte para vocês.